Marcos estava sentado em sua poltrona, a mesma de sempre. Mas agora havia algo diferente. A escuridão o envolvia de um jeito que ele nunca imaginou ser possível. Antes do acidente, ele sequer pensava na luz que o cercava. Ela estava lá, sempre presente, como uma companheira invisível. Agora tudo o que lhe restava era o vazio. Nenhuma sombra, nenhuma forma. Apenas uma escuridão densa e impenetrável. Os dias eram difíceis, mas as noites eram insuportáveis. No início, ele acreditava que o tempo o faria se acostumar. Mas como se acostumar com algo tão absoluto? Ele contava as horas até o próximo nascer do sol, mesmo sabendo que não veria a diferença. Seu relógio, um lembrete constante do tempo que passava sem que ele pudesse acompanhar, ticava baixo no silêncio do apartamento. Era noite quando tudo começou a mudar. Ele já estava deitado tentando dormir quando sentiu algo. Não era físico, mas uma presença, um peso no ar que fez sua respiração acelerar. Havia uma tensão que não conseguia explicar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nos dias seguintes, os sonhos começaram. No escuro da noite, ele se via caminhando por corredores infinitos. O estranho era que, nesses sonhos, ele podia enxergar. Porém, o que via não era o mundo familiar que conhecia. As paredes eram feitas de uma substância escura e ondulante, como sombras em movimento. Havia formas nas sombras, mas sempre à distância, como se o estivessem observando. Quando ele tentava se aproximar, elas desapareciam. Ao acordar, o pânico permanecia. A sensação de que algo estava com ele no quarto o fazia perder o fôlego. Ele se virava, tateando o ar vazio, esperando encontrar algo ou alguém. Mas não havia nada. Apenas o silêncio sufocante e a escuridão que nunca o deixava. Ele tentou se convencer de que era apenas um reflexo de seu medo, uma manifestação do trauma da cegueira recente. Mas as noites se repetiam, e a presença nas sombras parecia cada vez mais real. Os sonhos de Marcos se tornaram cada vez mais intensos. As figuras sombrias que antes apenas espreitavam à distância, agora se moviam em sua direção, embora nunca rápido o suficiente para serem vistas claramente. A sensação de estar sendo observado, no entanto, não se limitava mais aos seus sonhos. Durante o dia, ele sentia algo pairando ao seu redor, como se houvesse algo presente no silêncio de seu apartamento. Certa tarde, enquanto preparava o café, ouviu um som. Era suave, quase imperceptível, como o roçar de pés no chão. Ele parou, segurando o fôlego, escutando atentamente. O silêncio retornou. Deve ser minha mente pregando peças, pensou, mas o desconforto o acompanhou até a noite. À medida que as horas avançavam, o apartamento parecia encolher, as paredes se aproximando. Marcos sabia que estava sozinho, mas não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais ali. Ele caminhou pelo corredor com cuidado, tateando as paredes, e quase podia jurar que havia movimento ao seu redor, um deslocamento sutil do ar. Quando Paulo veio visitá-lo na semana seguinte, Marcos tentou contar sobre os sonhos e a estranha sensação de ser observado. Paulo, sempre prático e direto, descartou a história como alucinações causadas pelo trauma. Você precisa de tempo, cara. Isso vai passar. É só o seu cérebro tentando se ajustar à falta de estímulo visual, disse ele. Mas as palavras de Paulo, em vez de consolar, apenas aumentaram o desespero de Marcos. Algo estava errado, e ele sabia que aquilo era mais do que apenas uma adaptação à cegueira. Naquela noite, as criaturas vieram novamente. Desta vez, estavam mais próximas. Ele podia sentir o peso da sua presença no quarto, mesmo acordado. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. Tudo o que conseguia ouvir eram sussurros incompreensíveis, como se as sombras ao seu redor estivessem conspirando, esperando o momento certo para se revelar. Ele sabia que Paulo estava errado. Aquilo não era fruto da sua imaginação. Helena apareceu pela primeira vez numa manhã fria, batendo levemente à porta do apartamento de Marcos. Ele ouviu o som suave da bengala que ela usava para se guiar, e ao abrir a porta, ficou surpreso ao encontrar uma mulher mais velha, cega como ele, sorrindo gentilmente. Sou sua vizinha do andar de baixo, disse ela com uma voz tranquila. Soube que você passou por uma situação difícil e queria ver se você precisa de alguma ajuda. Ela entrou, e pela primeira vez em semanas Marcos se sentiu um pouco à vontade. Conversaram sobre a adaptação à cegueira,
e Helena lhe deu alguns conselhos práticos sobre como reorganizar seu espaço e lidar com o isolamento. Mas havia algo diferente em Helena. Ela parecia entender mais do que apenas a perda de visão. À medida que conversavam, ela mencionou de forma quase casual algo que fez o sangue de Marcos gelar. Você já sentiu como se houvesse algo na escuridão, algo além de nós mesmos? Ela disse isso sem medo, como se fosse uma constatação comum. Marcos hesitou antes de responder. Sim, sinto isso toda noite, admitiu. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de soltar um suspiro. A cegueira muda a forma como percebemos o mundo. Às vezes, sentimos o que os outros não podem. Não são todos que entendem. Mas há coisas que vivem na escuridão, Marcos. Coisas que sempre estiveram lá, mas que só podemos perceber agora. A conversa se tornou cada vez mais sombria. Marcos perguntou a Helena se ela já havia sentido algo próximo. Ela apenas riu, um riso triste e cansado, como se carregasse o peso desse conhecimento há muito tempo. Nós cegos vemos de uma maneira diferente. O que você está sentindo, o que está ouvindo, eles estão lá, Marcos. Que agora eles notaram você. O frio subiu pela espinha de Marcos. Havia muito mais em Helena do que ele poderia imaginar. E pior ainda, suas palavras apenas confirmavam seus piores medos. As palavras de Helena ecoaram na mente de Marcos pelos dias seguintes. Ela parecia saber mais do que revelara, mas se recusava a dar detalhes. Suas visitas se tornaram mais frequentes, e Marcos percebeu que havia uma sombra de tristeza em Helena, como se ela própria já tivesse enfrentado os mesmos horrores. Uma noite, enquanto Marcos tentava dormir, algo mudou. O ar no apartamento ficou tão denso que ele mal conseguia respirar. O sussurro das sombras estava de volta, mas desta vez era mais alto, quase ensurdecedor. Ele sentiu que algo se movia ao redor de sua cama, algo frio e ameaçador. Seu coração disparou e um pânico incontrolável tomou conta de seu corpo. Foi então que ele ouviu a voz de Helena, suave e distante, como se estivesse ao seu lado, mas ao mesmo tempo em outro lugar. Eles estão aqui, Marcos. Não tente lutar, não resista. As palavras dela não faziam sentido, mas ele sabia que não havia escapatória. As criaturas estavam mais próximas do que nunca, e ele podia senti-las, respirando perto de sua pele, tão próximas que o ar gelado parecia atravessar seu corpo. Ele tateou o ar tentando afastar a sensação, mas quanto mais ele lutava, mais intensos os sussurros ficavam. Marcos começou a ouvir vozes. Não apenas sussurros, mas palavras, frases desconexas, como se as criaturas estivessem tentando se comunicar. Elas falavam de escolhas, de sacrifícios, de um preço a ser pago. Ele sentiu uma pressão crescente na cabeça, como se estivesse sendo esmagado sob um peso invisível. Sua mente estava à beira do colapso. Desesperado, ele gritou o nome de Helena. Imediatamente a pressão diminuiu e os sussurros silenciaram. O ar voltou a fluir e, por um breve momento, ele sentiu que as criaturas haviam recuado. Mas a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Helena apareceu no apartamento minutos depois, como se tivesse sentido seu chamado. Sem palavras, ela se aproximou de Marcos e o segurou pelos ombros. Eles estão interessados em você, disse ela em tom grave. Eles te escolheram. Marcos estava à beira do desespero. O que você quer dizer com isso? Escolheram para quê? Ele mal conseguia conter o medo em sua voz. Há coisas nas sombras que se alimentam de nossa percepção, Helena explicou. Agora que você pode senti-las, não vão parar. Elas querem algo de você. Algo que você não está preparado para dar. O horror que Marcos sentia se transformou em uma certeza terrível. Ele não estava apenas sendo perseguido, estava sendo caçado. O silêncio no apartamento de Marcos parecia mais profundo do que nunca. Após o confronto, ele não sabia se as criaturas haviam partido ou se estavam apenas esperando. O cansaço o envolvia, e ele passou horas sentado em sua poltrona, tentando entender o que havia acontecido. Cada ruído mínimo o fazia saltar, e a sensação de que algo o observava não o deixava em paz. Ele pensou em Helena, em suas palavras. Elas querem algo de você. O que poderia ser? Sua vida? Sua sanidade? Ou algo ainda mais intangível? Marcos sabia que, embora os sussurros tivessem parado temporariamente, a escuridão ao seu redor nunca seria completamente vazia novamente.
As criaturas estavam ali, espreitando nas sombras invisíveis. Tentou dormir, mas logo acordou sobressaltado, com a certeza de que não estava sozinho. Seu corpo estava tenso, o coração acelerado. Havia algo no ar, uma presença, sutil e quase imperceptível, mas inegável. Ele ficou imóvel ouvindo, nada, apenas o silêncio. Então um sussurro, suave, quase carinhoso, diretamente em seu ouvido. Estamos aqui, Marcos. Nunca fomos embora. O frio subiu por sua espinha e a verdade aterrorizante se fixou em sua mente. Ele nunca estaria sozinho de novo. As criaturas das sombras não o haviam deixado e agora faziam parte de sua vida, espreitando nos cantos mais escuros de sua mente. Marcos estava preso, não apenas na escuridão de sua cegueira, mas nas sombras que habitavam com ele. E o que restava agora era apenas o silêncio, quebrado pelos sussurros de um terror que nunca partiria.